eu peguei algumas imagens aqui para mostrar para vocês qual seria o tipo de biquíni ideal para cada corpo, né? Porque eu percebo que vocês ficam sempre na dúvida ou não se organizam na hora de comprarem suas roupas de praia aí, seus biquínis, seus maiôs, ou realmente não tem informação e acabam comprando aleatoriamente sem aquela informação de valorizar as partes do corpo que são legais ou esconder outras. Eu percebo que o tipo de corpo que gera mais confusão na hora de escolher os biquínis e os maiôs é o formato oval. Vocês lembram, mulheres, quais são os tipos de corpos? Eu já andei fazendo uma live aí para vocês, em que eu falo quais são os tipos de corpos existentes. Então, vou falar aqui novamente. Nós temos 5 tipos. Corpo oval, que é aquele corpo que não tem a cintura fina, ou seja, que a parte do centro é mais larga um pouquinho do que as extremidades, do que os ombros, do que os quadris. Esse é o corpo oval. Tem o corpo triângulo. O que é o corpo triângulo? Imagina um triângulo, mulher. Tá vendo? A parte de cima, então os ombros da mulher, são mais estreitos e a parte do quadril é mais larga. Temos também o triângulo invertido. Imagina aí um triângulo de cabeça para baixo, onde a base é mais larga do que a parte de baixo. Então os ombros são mais largos de algumas mulheres e o quadril mais fino. Então gera alguma confusão na hora de escolher os looks. Temos o corpo retângulo. O que é o corpo retângulo? É aquele corpo retinho, sabe? Que não tem aquele acinturamento aqui, que ele desce reto até embaixo. Esse é o corpo retângulo. E tem o corpo que a gente chama de ampulheta, que o próprio nome já diz. É aquele corpo que tem um triângulo em cima, um triângulo embaixo. E o centro é mais fino, ou seja, aquelas mulheres de cintura mais fininha. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, agora nós vamos falar quais são os tipos de biquínis que ficam mais apropriados para cada tipo de corpo. Então, vamos falar primeiro do oval, que eu percebo que é o que gera mais confusão, porque as mulheres ficam muito preocupadas com a parte do centro. Aí acaba que essa mulher vai lá e compra só um maiô gigante para tampar tudo. Não faça isso, mulher. Se você for minha seguidora, eu não quero saber disso. Eu quero que você faça uma boa escolha de um maiô ou de um biquíni. Pode ser um maiô, mas não precisa ser um maiô daqueles modelos mais antigos. Você pode fazer uso das estratégias dessas tendências de moda atuais para valorizar suas peças. Por exemplo, se você tiver esse corpo oval, você pode fazer uso de biquínis hot paint. Você sabe do que eu tô falando? O que é um hot paint? Eu peguei uma imagem aqui para mostrar para vocês. Um biquíni hot paint é aquele biquíni que a parte de baixo ele é mais alta aqui. Então, sabe aquela estratégia que a gente usa nas calças, por exemplo, de cós alto, para afinar mais a cintura aqui? A gente vai fazer uso da mesma estratégia para o biquíni. Então, ela vai gerar uma sensação de afunilamento aqui, gerando um pouco mais a gente faz um jogo de imagem. Então, assim, quem olhar para você vai achar que essa cintura é mais fina. É real, mulher. Você não precisa fazer uso do maiô. Então, eu peguei aqui um exemplo de um biquíni hot paint. Olha aqui, ó. Tá vendo? A cintura é bem alta mesmo, o que vai gerar um pouco mais de segurança e vai comprimir essa parte do seu corpo. Então, para quem tem um pouco mais de constrangimento de usar um biquíni, talvez seja uma boa alternativa para começar. E se não for um hot paint? O que eu posso fazer uso de estratégia para disfarçar a região da barriga? Você pode fazer uso de algumas cores que geram a impressão de afunilamento. Por exemplo, eu peguei um exemplo de um maiô. Ele é um maiô ele é estampado e ele tem algumas cores escuras no centro que geram essa sensação de cintura mais fina. Então, para você, se você, mesmo assim, eu não me sinto muito confortável, com meu corpo oval, eu não quero colocar um biquíni hot paint, não. Eu quero um maiô mesmo. Então, vamos escolher um maiô legal, um maiô bonito. Aí, as ditadoras da elegância lá vão dizer que não pode ser estampado, porque estampado
traz volume. E é verdade, o estampado, se for um estampado grande, traz volume mesmo para as peças. Mas quando você usa o estampado com estratégia, ele diminui. Olha um exemplo super legal de maiô, que é estampado, mas olha aqui, tá vendo que ele tem uma faixa escura bem no centro? Que gera essa sensação de afunilamento, como se a sua cintura fosse mais fina nesse ponto. E tem outra estratégia aí também. Percebe que nas alças tem tipo um babadozinho? Esse babado chama a atenção de quem olhar para a peça para a parte superior. Então, vai gerar um pouco mais de equilíbrio para o look. Então, se você tem esse tipo de corpo, é uma boa estratégia você usar esse tipo de maiô, fazer uso desse tipo de estampa. Eu peguei um aqui que é um exemplo que eu acho que não é um exemplo positivo de estampa, para mostrar para vocês. O que para mim, o problema não é usar estampa. O problema é onde você vai usar aquela estampa. Você vai chamar atenção para que ponto que você quer. Se você tem um corpo oval, não faça como esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui, percebe que eles colocaram estampa na parte de baixo e um pouco da estampa na parte de cima. A parte de cima não é o problema. O que eu mudaria nesse biquíni aqui, se eu fosse fazer, né, um biquíni como esse? Eu colocaria a parte de baixo azul marinho lisa, como um pedaço da parte de cima aí. Eu colocaria a parte de baixo toda lisa e o estampado eu deixaria para a parte de cima. Sem dúvida alguma, geraria mais essa sensação de afunilamento. Qual outro tipo de estratégia que eu que tenho um corpo oval posso usar? Mulher, sabe dos recortes que eu falei para você? Recortes estratégicos em alguns pontos, eles dão essa sensação de acinturamento. Então, em pontos estratégicos, o recorte do biquíni ou do maiô pode gerar essa sensação de que a sua cintura tá mais fina ou não. Um outro exemplo que eu peguei dos recortes é esse aqui, ó. Olha esse maiô, que legal. Ele tem vários recortes. E aí, você chama a atenção do look toda para os recortes. E disfarça o resto. E disfarça o que você não quer que mostre, não quer que apareça. Então, percebe que você tem várias maneiras de fazer uso de biquínis e maiôs sem ficar constrangida com o corpo. E ainda tem outro ponto, mulher, que eu falei aqui e que talvez você não está levando em consideração. São os acessórios. Quando você coloca o acessório, que é a cereja do bolo, né, da composição de todos os looks, você chama a atenção de quem está olhando para você, para os seus acessórios. Então, quando você quer disfarçar qualquer ponto no seu corpo, no seu rosto, em qualquer parte, você põe acessórios para disfarçar. E os acessórios praianos são inúmeros, como eu falei para vocês. Tem brinco, tem colar de conta, tem chapéus, né? Tem algumas bandanas, você pode fazer uso de bandanas. Tem as cangas que vocês podem colocar por cima. Tem o óculos escuro. São tantos acessórios que podem agregar valor ao look, que aí você disfarça. Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo de uma moça que ela fez uso de alguns acessórios legais. Ela colocou brincos, ela colocou uma saída de praia por cima de tudo, colocou um óculos bem grandão, bem chamativo. Tem a bandana, que também chama atenção para o rosto dela. Ou seja, quem vai olhar para ela, com certeza vai notar todo o resto e muito menos qualquer coisa no corpo que ela queira disfarçar. Com certeza aqui ela conseguiu disfarçar, sem sombra de dúvida. E se você tiver, por acaso, um corpo triângulo? Se for um corpo triângulo, mulher, você tem que fazer o que eu sempre falo, equilíbrio do look. Se o seu corpo for um corpo triângulo, você tem que levar volume para a parte superior, ou seja, a peça de cima, o biquíni, a parte de cima do biquíni, você tem que levar volume. Então, esse volume você pode... E a parte de baixo, menos volume. Por quê? Porque se você tiver o corpo triângulo, você vai ter o quadril bem largo e a parte de cima pequena. Quais são as estratégias? Você pode usar as estampas, que eu falei para vocês. Você pode usar aplicações. Eu peguei um exemplo aqui de aplicações
que chamam a atenção para a parte de cima da peça e disfarçam a parte de baixo. Eu falei no começo aqui que é uma tendência de moda agora, as flores em 3D. Quando eu falei para você flor 3D, eu quis falar isso aqui. Tá vendo essas flores, que são aplicações que são feitas em cima do biquíni? Isso é uma tendência de moda atual. E isso seria uma estratégia ideal para quem tem um corpo triângulo, por exemplo. Por quê? Porque você chama a atenção toda de quem tá olhando para você para a parte superior. Então, se for usar estampa, nesse caso, usa a parte de cima, né, que vai chamar a atenção. Pode ser esse tipo de aplicação, pode ser alguns recortes. Se você quiser chamar a atenção para a parte de cima, você pode fazer uso de aplicações no seu maiô, como esse que eu peguei aqui para vocês. Olha, além dos recortes, tem algumas aplicações metálicas. E esse maiô aqui, ele tem um ponto que eu não falei para vocês, que eu esqueci, que são os tecidos metalizados. Eles também estão em alta nessa estação. Então, se você for comprar um biquíni, um maiô de um tecido metalizado, saiba que você está fazendo uma boa escolha. Então, essa é uma boa estratégia para quem tem um corpo, o triângulo. E se for o triângulo invertido, que é o contrário, que é essa parte de cima aqui, ó, bem larga, que eu quero disfarçar e eu quero fazer com que tenha uma aparência que na parte de baixo seja maior. Ai, não mostrei esse, tão bonitinho. Para quem quer levar volume, ó, para a parte de cima, pode fazer uso de babados. Esse aqui é uma boa estratégia, tá vendo? Quem quer levar volume aqui para a parte de cima, pode fazer uso de babados, também é uma boa estratégia, né? Mas agora a gente está falando do triângulo invertido, ou seja, eu quero levar volume para a parte de baixo, Su. Como que eu faço? As estampas. Mulher, faça uso das estampas na parte de baixo, para chamar a atenção para a parte de baixo do corpo, como eu mostrei para vocês no começo. Você vai fazer o inverso do que você fez no corpo triângulo. O triângulo invertido é o inverso. Leva volume para a parte de baixo. Com as estampas, com os recortes, com as aplicações. Embaixo você pode fazer uso de fivelas, amarrações, drapeados. Os babados, sabe esse babado que eu mostrei em cima? Poderia ser um biquíni com babado embaixo. Você está levando o volume sempre para a parte de baixo. Vai parecer que é mais volumoso e vai gerar mais equilíbrio ao look. Se for um corpo retângulo, Su, que é aquele corpo retinho. Mulher, o corpo retângulo, nesse caso, facilita qualquer uma das duas estratégias que você usar em relação ao triângulo ou triângulo invertido, vai servir para o corpo retângulo. Por quê? Se você quiser ressaltar a parte superior do seu corpo retângulo, aquela mulher que é retinha aqui, sabe, que não tem cintura, leva volume para a parte de cima e para a parte de baixo. Nesse caso, eu posso botar nos dois, Su? Posso colocar babado em cima e embaixo? Pode colocar. Posso usar um hot paint? Pode também, porque você gera a sensação de acinturamento na parte do centro, que é o que você quer fazer, não é? Parecer que tem mais cintura. Então, aquelas estratégias para quem tem o corpo oval vai servir para as mulheres de corpo retângulo. Pode fazer uso sem nenhum problema. E qual é o outro corpo, gente? Vocês estão lembradas? É uma ampulheta e esse corpo é o corpo mais fácil para adequar, porque ele já tem um equilíbrio natural, ou seja, já é um corpo que tem a proporção de ombro e quadril muito semelhante. Então, nesse caso, o que a mulher tem que levar em consideração, se ela tiver um corpo ampulheta, é o gosto mesmo. Qual que é a estratégia de imagem e estilo dela? O que ela quer? É uma mulher mais ousada, que gosta mais de mostrar o corpo, que não tem vergonha? Faço uso de um biquíni pequeno, uma cortininha, né? Parte de baixo, parte de cima. Não sou, eu sou uma mulher que sou um pouco mais conservadora. Não me sinto muito à vontade com um biquíni tão pequeno assim. Pode usar aqueles biquínis com as laterais um pouco mais largas, que antigamente a gente chamava de biquínis aviadores, sabe? Que era bem alto assim. Eles estão na moda novamente. E eles são uma boa estratégia para quem tem um corpo ampulheta. Porque eles não são tão finos, mas eles geram essa sensação de cintura, que vai ressaltar mais ainda o que essa mulher tem de mais bonito, que é a cintura fina. Então me conta, mulher, tem alguma dessas estratégias aí
para valorizar o seu tipo de corpo, que você já fez uso na hora de escolher os seus maiôs e os seus biquínis? Tem alguma estratégia que você usa e eu não falei aqui? Eu queria que vocês me contassem. Me manda lá no direct, eu vou ficar muito feliz em saber. Se tem alguma estratégia que eu esqueci, se tem alguma estratégia que você use que eu não sei, se tem alguma estratégia que eu falei que você já usa, me conta, eu vou ficar feliz em saber. E se por acaso vocês precisarem de alguma dica na hora de escolher os maiôs, os biquínis, as cangas e quiserem me perguntar, mulher, manda uma foto pra mim. Ah, Su, tô aqui, ó, fazendo a compra agora. Você acha que o meu tipo de corpo que é tal, isso aqui vai ficar bom? Eu vou ficar super feliz em responder e te ajudar, mulher. Porque eu não quero, de jeito nenhum, que nenhuma de vocês saia mal vestida. Vou contar uma historinha agora no final pra vocês. Eu tenho o hábito, desde que eu mudei